João Silva, filho de Faustão, é contratado pelo SBT após programa na Band. Mas como vai funcionar isso? O que ele vai fazer lá? É o que você vai entender hoje. João Silva, nome que vem crescendo no cenário televisivo, está de malas prontas para uma nova casa, o SBT. Isso mesmo, a informação foi confirmada pelo Flávio Rico do portal Léo Dias e anunciada oficialmente pelo SBT na terça-feira, dia 9. João Silva foi dia 10, inclusive, né? Porque terça-feira foi dia 10. Ele foi contratado para um novo desafio na sua carreira e olha, essa mudança aí promete mexer com a grade e, claro, né, com o coração de quem acompanha ele. Para quem ainda não sabe, as conversas entre João Silva e o SBT já vinham acontecendo há muito tempo, tá? Não é uma coisa que surgiu assim da noite pro dia. Foram negociações, reuniões e muitos planejamentos, até que tudo fosse finalmente aí selado, de acordo com informações de Eric Bonfante da Ergaro TV. Agora a contratação está oficialmente confirmada e João Silva está pronto para poder assumir o novo papel no SBT. Mas calma que a história não para por aí. Existe um prazo contratual de 30 dias a partir da notificação que ele tem que, enfim, deixar lá a Band, porque ele faz um programa lá, né, nas madrugadas de domingo, né? Ele vai continuar no ar por mais algum período. Então, quem acompanha ele lá na emissora, né, os 0,5 pontinhos, né, que assiste ele sempre, vão ter a chance, né, de assistir durante um tempo antes que ele estreie no SBT. Para quem não conhece a história de João Silva, o jovem apresentador começou sua carreira muito cedo, com 17 anos em 2022. Onde foi isso? Ao lado do seu pai, Fausto Silva, quando ele comandava o Faustão na Band. Sim, programa que o Faustão chegou a comentar diariamente, né, comandar, né, diariamente da programação, que obviamente não deu certo, teve uma audiência pífia e o Faustão saiu do programa antes mesmo dele acabar, né? Durou acho que alguns meses aí, basicamente, não conseguiu conquistar ali a audiência esperada. Mas o que chama a atenção na trajetória de João Silva é que mesmo tão jovem, ele sempre teve aquela postura independente. Na Band, ele dividia a apresentação do programa, né, e cuidava de tudo, edição, Cris Gomes e Renato Moreira. Esse trio conseguiu criar uma dinâmica bem interessante. O que realmente destacou o João pelo SBT foi o seu jeito leve e natural e descontraído de conduzir o programa. Ele não só mostrou talento, mas também uma maturidade, né, comercial impressionante para alguém da sua idade, né? Bastante patrocinador. E isso, né, não passou despercebido pelo canal. Aliás, o SBT ficou de olhos, né, em vários aspectos do trabalho do João. Além do seu carisma e também da forma como ele se comunica com o público, o canal também valorizou muito, né, a sua boa relação que ele tem com o mercado publicitário, que é muito importante, né, para poder se manter uma emissora e também um programa. João Silva conquistou bons anunciantes ao longo de sua carreira e isso é um diferencial e tanto. Todo o sucesso que ele alcançou até agora foi fruto de muito esforço próprio e isso mostra aí o quanto ele é dedicado e comprometido com o que faz. Agora no SBT, João Silva vai trabalhar de uma forma um pouco diferente do que ele estava fazendo e estava acostumado a fazer. Na Band ele comprava horário, então esse programa que ele fazia nos domingos era um horário comprado, é uma parceria comercial. Já no SBT ele realmente é o contratado da casa, como tantos outros, né, apresentadores que fazem parte ali, né, do elenco da emissora. Então isso traz uma nova dinâmica para o trabalho dele, com mais estrutura e também, claro, apoio, mas também com novos desafios. E pelo que tudo indica, ele está mais do que preparado para poder encarar aí esse novo momento, né, essa nova fase. A estreia de João Silva no SBT ainda não tem uma data definida, mas os bastidores estão fervendo aí com especulações. Fala-se em algo para o final de julho ou, quem sabe, começo de agosto. E onde que ele vai aparecer? Nas noites de sábado, logo após o Sabadão com Virgínia. Isso mesmo, o João Silva vai fazer uma dobradinha com a Virgínia Fonseca, que já é um sucesso aí na programação dos finais de semana do SBT. A ideia é que ele entre com o programa por volta de meia-noite aí, nas madrugadas, num horário bem estratégico. E que tipo de programa a gente pode esperar? As informações aí que circulam dizem, né, que ele quer algo que possa remeter aos anos dourados do SBT, mais especificamente ao Perdidos na Noite, que foi comandado pelo seu pai, pelo Faustão, na Band, nos anos 80. Quem aí, enfim, que acompanha, né, enfim, que é dessa época, lembra do clássico.
Era um programa descontraído, doido, né, com muita interação, e foi com esse programa que o Faustão teve visibilidade e foi pra Globo. A ideia é trazer um pouco desse espírito, mas com a cara e também o jeito de João Silva, que é a nova geração aí na televisão. Além disso, aqui em dia que o SBT está pensando em algo inspirado no programa Livre, né, que Daniela Beruti comentou recentemente que quer trazer de volta, e nós comentamos aqui no canal também, né, enfim, na emissora ele poderia ganhar aí uma nova versão desse programa. A Daniela está muito empolgada com a possibilidade, né, de resgatar formatos que marcaram época e também engajar os jovens, mas com um toque moderno. Essa notícia da contratação de João Silva pelo SBT foi publicada pelo jornalista Flávio Rico, e ele comentou sobre isso e trouxe muitas informações, e essa especulação, né, de que o João Silva ia pro SBT estava circulando já há um bom tempo, tá? Já não é de hoje não. O primeiro que cantou essa bola foi, como eu falei, o Eric Bonfante, lá da Ergaro, que o João Silva tinha ido no SBT para poder conversar, fazer uma reunião, né? E por que eu falei que pode ser que volte com um formato semelhante ao programa Livre, né? Um programa jovem? Porque a Daniela quer resgatar o público jovem. Ela disse em entrevista que o plano dela é resgatar ali uns jovens, né, de 13 até 21, 22 anos, porque adulto é mais fácil de você conquistar. Agora, na opinião dela, jovens que, enfim, estão hoje em dia afastados da televisão, é mais complicado, né? Enfim, o que você acha? E o programa do João na Band, ele começou realmente aos sábados, era exibido aos sábados e passou aí para os domingos por uma mudança ali estratégica de programação. E o programa dele marca meio ponto, né? Se a gente comparar com o período de setembro e dezembro do ano passado, quando o programa dele já estava nos domingos, a média era de 0,7, ou seja, houve uma queda de 28% desde que ele mudou do sábado para o domingo. Né, quando o programa é exibido aos sábados, quando ele estreou para ser exibido aos sábados, ele conseguiu uma média muito boa, de 1,2, que já era um número muito respeitado. No último domingo, para vocês terem uma ideia, no dia 8 de julho, o programa marcou meio ponto. Então é um desafio e tanto para qualquer apresentador, especialmente, né, um jovem aí que está construindo, né, a sua carreira. Mas o SBT parece muito confiante de que em um novo horário e também com um formato diferente, o João Silva vai conseguir aí mostrar todo o seu potencial, né? E o SBT aos sábados, além de ter a Virgínia e agora o João, tem o Lucas Guimarães, né, de tarde, que, enfim, tem repercussão nenhuma, né? Poucas pessoas sabem que o Lucas Guimarães, que é o influenciador, tá fazendo um programa lá. E só tá no ar por conta de, enfim, de que ele banca tudo. Porque se não fosse por isso, ele sairia também igual saiu o Tiro Lipa. Mas como que esse programa do João vai ser, a gente ainda não sabe, né? Como que vai ser formatado no canal, nós ainda não sabemos. Porque para você poder hoje formatar um programa, não é simplesmente você ter uma ideia ali, não, vamos fazer, acabou. Não, depende dos anunciantes. Se o anunciante, ou se, enfim, se o mercado não, enfim, se você abrir ali, vamos fazer esse programa tal, agora vamos ver, vamos apresentar para o mercado, os anunciantes. Se uma marca específica não quiser fechar, não adianta, o programa não sai do papel. Só se a pessoa tiver muito dinheiro, né, uma grana muito grande, e tiver disposta a ter prejuízo, se caso ter. Entende? Igual o programa do Tiro Lipa, que tinha aos sábados. Era patrocinado pela Bet VIP, do Wesley Safadão. Chegou a um ponto que a Bet VIP saiu, por questões aí, não sei, de prejuízo talvez, de, enfim, de retorno que eles não estavam tendo. Estavam gastando, não estavam, enfim, retornando nada. Saiu, e o programa acabou saindo do ar, porque era o único patrocinador. Não conseguiu mais nenhuma outra marca anunciando o programa. É tudo nosso, também com o Benjamin Beck, que estreou aquela remessa de programação do ano passado. Também, nas sextas-feiras tinha um patrocinador só, acabou saindo e o programa, enfim, não deu certo. Então hoje em dia tudo depende mais do que nunca. Claro que sempre dependeu, mas antes a televisão brasileira tinha mais grana. Hoje em dia, como tá tudo mais, enfim, contadinho, né, uma economia também, hoje um programa só sai do ar, né, ou seja, só inicia, só sai do papel, né, se tiver patrocinador, se tiver marcas bancando. Como é o caso do João Silva, que tem um programa dele lá na Band. Está sendo exibido porque tem patrocinadores, porque tem marcas ali que apoiam ele. Então ele pode ser que ele faça um programa semelhante ao Perdidos na Noite, que era feito pelo Faustão na década de 80, ou algo similar ao programa Livre. Mas o programa Livre, como nós comentamos aqui na última semana, era um formato de entrevista jovem e não era exibido meia-noite e meia, era exibido na faixa da tarde diariamente, né? Mas vamos aguardar para ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas essa é uma oportunidade de ouro do João Silva agora no canal aí, de certa forma, mesmo que esteja em dificuldade de audiência, crescer agora no SBT.
o canal tem uma estrutura mais sólida, um público cativo e é uma chance aí dele mostrar que pode ir muito além, porque ele já mostrou que tem talento, que tem carisma, tem um bom relacionamento com os anunciantes, então é a hora de mostrar que ele pode ser o grande nome aí da nova geração da televisão. Mas, como tudo na vida, nada vem fácil. A faixa da meia-noite no SBT, sem dúvida alguma também, será um desafio. É um público diferente, que busca algo leve, mas que também está mais exigente, por conta aí das opções que existem hoje, né? Como stream, como redes sociais. Então o João vai precisar encontrar o equilíbrio perfeito entre você agradar os fãs do SBT, que amam ali a tradição da emissora, e também atrair um público mais jovem, que talvez não esteja ali tão acostumado a ligar a televisão no horário, enfim, naquele momento. Outra coisa que vale a pena destacar é a parceria, né, a dobradinha com a Virgínia. O programa Sabadão, comandado por ela, já é um sucesso de audiência e também, claro, de engajamento, especialmente aí nas redes sociais. Então, ter o João Silva na sequência, assim que acabou o programa dela, começar, né, o programa do João, pode criar uma sinergia aí muito interessante com dois jovens talentos que falam a língua do público atual. É como se o SBT estivesse montando um time dos sonhos, né, para as noites aí de sábado, com muita energia e também, claro, carisma. O que o público pode esperar do programa dele? A gente não tem detalhes oficiais, mas a expectativa é que seja algo muito interessante, semelhante até ao que ele fazia na Band com o programa do João, que só saiu do papel porque teve um apoio aí gigantesco do próprio Faustão. Talvez até devem ter usado dinheiro próprio. Pelo que eu tô vendo, eu até vi alguns pedacinhos do programa dele nas redes sociais. O programa do João hoje na Band é mais assim, um programa feito externamente, né, de forma externa, com pessoas ali com história de superação. Agora, porque como eu falei, o patrocinador pede. Eles precisam fazer, infelizmente, hoje um programa para os patrocinadores e não para eles. Porque se eu for fazer um programa para mim, show de bola, mas a audiência pode não corresponder. E aí, como que esse programa vai se manter? Então, às vezes, o patrocinador só se mantém se você fizer um programa ali, uma ação, né? Porque hoje em dia, um bom apresentador, ele tem que ser multiplataforma. Além de ficar na televisão, tem que usar a internet ao seu favor. E o João já mostrou, né, que sabe usar as redes sociais para poder se comunicar com o público. Para o SBT, essa contratação do João Silva também é uma forma de reforçar a imagem da emissora como um lugar que dá espaço para novos talentos. Silvio Santos sempre foi conhecido por descobrir e também apostar em nomes novos. O próprio Dudu Camargo, né, que enfim virou chacota por várias pessoas, é um exemplo. Então essa filosofia parece estar continuando aí com a Daniela Berutti e a nova geração de executivos aí do canal. O João é, sem dúvida, uma aposta que pode trazer muitos frutos, tanto em termos de audiência, quanto também de relevância comercial. Mas, como toda mudança há riscos, o SBT está apostando alto em um apresentador que na Band não conseguiu números muito expressivos. Mas, por outro lado, é muito bom você lembrar e, enfim, a gente não esquecer que a Band e o SBT têm públicos e também estruturas diferentes, né? O que não funciona numa emissora pode dar certo em outra, especialmente com o apoio aí de uma equipe experiente, um diretor também legal, formatação de programa interessante. Então o SBT parece acreditar que o João só precisa do cenário certo para poder brilhar. Mas é isso, vamos aguardar para ver agora, aguardar para ver, né, as cenas dos próximos capítulos, para ver como que vai ser esse formato do programa do João e muitas outras coisas que a gente vai trazer com certeza no canal aqui e também nas nossas páginas do Instagram, que é @BastidoresDMOFC. E aqui você sabe, é TV e entretenimento sem filtro. Valeu!